paz. Graça e paz, amados. Ainda em pé, eu queria que você fechasse os olhos. E nesse momento você não vai pedir nada, apenas agradecer ao Senhor. Agradece pela tua família, agradece pelo alimento abençoado de cada dia, agradece pela tua saúde. Esqueça pedir algo nesse momento. Vamos encher esse local de ações de graças. Levanta a tua voz com alegria, levanta a tua voz com ousadia. Sabe, queridos, Deus é bom em todo tempo. Deus é bom em todo tempo. Nós te damos graças, Pai. Nós te agradecemos pelo teu amor, nós te agradecemos pela tua bondade. Nós te agradecemos, pois cremos que não sairemos daqui da mesma forma que entramos. Espírito Santo, és livre para se mover em nosso meio. És livre para agir conforme a tua vontade. E o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ser exaltado através da nossa vida. Oh Pai, nós te damos graças, porque haverá salvação, libertação, restauração, não por causa do homem, mas por causa do Espírito, por causa da palavra. E é nisso que nós nos apegamos, na tua palavra, em nome de Jesus. Se você crer, diz amém. Dá um abraço bem carinhoso no teu vizinho, homem com homem, mulher com mulher, não sei que sejam casados. Diga, I love you, chuchu. Diga, mimoso de papai do céu. Muito obrigado, louvor. Sente-se um pouco. Que alegria, que benção estarmos aqui hoje. Eu tinha um sonho de ministrar em um culto de missões e ter ao meu lado, traduzindo, Tiago Garcia e Sheila, e eu vi que nenhum dos dois estavam presentes. Aí foi que eu descobri que eu não sei falar inglês. Mas está tudo bem. Vamos continuar. Sabe, queridos, como é bom fazer parte de algo onde nós podemos ver de forma perceptível a presença do Senhor. Quando nós tratamos acerca da visão que o nosso querido apóstolo Buddy deixou, não só no âmbito natural, mas principalmente em nossos corações, de sermos uma igreja missionária, e isso de fato nós estamos presenciando e vendo. Nós fazemos parte sim de um ministério missionário, estamos em várias nações, mas também fazemos parte de uma igreja missionária. E hoje à noite eu tenho por missão trazer um pouco daquilo que muitas das vezes você que está aqui presente não sabe, não conhece. A grandiosidade do trabalho que essa igreja manifesta através de ações, através de novas obras, através de projetos sociais, através de ações sociais. De certa forma passa um pouco despercebido para muitos. Quando o pastor trata acerca daquilo que você semeia, é investido em vidas, de fato isso acontece. E nós estamos crescendo, assim como nós declaramos em todos os projetos que nós abrimos, em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E como nós podemos crescer diante de Deus e diante dos homens? Todo crescimento está condicionado à palavra. O conhecimento da palavra alarga a nossa visão, nos colocando em uma posição, em um nível acima no qual nós estávamos antes. E a Bíblia é muito clara, através da ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, em Marcos 16:15 diz: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas. É incrível como muitas vezes esse texto tão conhecido passa de certa forma despercebido na vida de muitos crentes, e elas não entendem a importância dessa ação. Porque a palavra ide, essa palavra tão simples, tão pequena, ela tem um significado extraordinário, grandioso. Se trata acerca de não pensarmos apenas em nós, mas sim no próximo. Muitas vezes estamos tão condicionados a nós mesmos que esquecemos que existem pessoas que precisam desta palavra, assim como nós recebemos. Como é bom, irmãos, desfrutarmos das bênçãos de Deus. Isso é bíblico. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Agora, irmãos, bem mais é dar do que receber.
Muitas vezes estamos recebendo da parte de Deus, estamos retendo aquilo que devemos compartilhar como uma semente que é a sua palavra. Estamos nos tornando egoístas porque, na grande maioria das vezes, estamos apenas focados naqueles que são próximos de nós. Se a minha família for alcançada, glória a Deus e aleluia. Eu creio, irmãos, que nós não iremos perder nenhum dos nossos para o diabo. Mas muitas vezes não nos empolgamos quando se trata acerca do ID. Eu sou pentecostal, eu gosto do mover do Espírito, eu gosto de ver pessoas correndo, saltando, pulando, mas pouquíssimas vezes nós vemos pessoas celebrando quando se trata acerca de missões, do evangelismo. Olhe para os seus e diga, começa a se preparar para correr, crente. Quando uma vida for salva. Sabe, irmãos, a Bíblia nos mostra e nos ensina que há festa nos céus quando um homem se arrepende. E por que não tem na terra? Porque muitas vezes estamos tão condicionados a nós mesmos em vermos apenas o agir de Deus em nossa vida, quando se trata acerca daquilo que somos beneficiados, que esquecemos que aquilo que há de maior nós já alcançamos, que é a salvação em Cristo. Em Lucas capítulo 10, os discípulos chegam para o Senhor Jesus empolgados, entusiasmados, dizendo, Senhor, no Teu nome os espíritos se submetem a nós. E queridos, eu não tiro razão, é uma experiência extraordinária. Segundo as Escrituras, é a primeira vez que a Bíblia mostra que eles estavam expelindo demônios sem a presença do Senhor. E o Senhor diz, eu vi Satanás cair dos céus como um raio sobre a terra. Eu vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nada, diga comigo, nada vos causará dano algum. Mas em seguida ele diz, mas não vos alegrai-vos, porque os espíritos se submetem a vós. Alegrai-vos antes pelos seus nomes estarem escritos nos céus. E muitas vezes nós não estamos tendo uma noção acerca da dimensão daquilo que fomos presenteados mediante a obra redentora, mediante o sacrifício de Cristo no Calvário, e não atentamos para a realidade daquilo que nós temos, por isso que muitas vezes não estamos empolgados em compartilhar. E isso tem feito com que muitas pessoas elas não tenham a dimensão da importância dos seus nomes escritos nos céus. Eu não sei se você já parou um pouco para imaginar e pensar comigo em relação a... Você sabia que tem pessoas que você vai ser a última oportunidade da parte de Deus para que elas possam ser alcançadas? Isso é muito forte. Isso é muito forte. Eu me lembro alguns anos atrás, eu estava chegando em casa, à noite, quando eu encosto o carro, que abre o portão, um jovem vem pelas minhas costas e anuncia um assalto. E diz, é um assalto, passa o bobão. E eu lá sabia o que era bobão. E eu procurando o bobão. Ele diz, o relógio. Quando ele me viu, ele fez, eita, é o pastor. Ele disse, pastor, pelo amor de Deus, esquece, faz de conta que o senhor nem me viu. Ele disse, não, vem cá. Não, deixa eu ir embora, eu estou agoniado, eu quero um bigode, bigode é um cigarro de maconha. Eu estou agoniado, não, vem cá, rapaz, vamos conversar. Você não quer o bobão? E ele foi se afastando de mim, eu fui me aproximando dele e ele começou a correr, eu ainda corri atrás dele. Os papéis se inverteram. Eu queria dar o bobão. E ele fugiu. E eu ainda dei alguns passos correndo atrás dele, era bem mais jovem do que eu, conseguiu fugir. E eu fiquei com aquela nota no meu coração, dizendo, cara, eu devia ter corrido um pouco mais. Mas tudo bem, eu sei onde ele mora, amanhã eu vou atrás dele. Amanhece o dia com a notícia que tinha estourado uma grande operação da Polícia Militar no bairro no qual hoje é a sede da AI de projetos sociais. Polícia Militar, Civil, Federal, helicóptero, parecia cena de filme. As crianças do projeto chegavam num projeto chorando, dizendo que a polícia entraram na casa dele, quebraram tudo.
Até que em um determinado momento eu recebo a notícia que aquele jovem foi trocar tiros com a polícia e morreu. Cara, que peso veio sobre os meus ombros. Eu podia ter corrido um pouco mais. Eu podia ter me esforçado, eu podia ter me abraçado com ele naquela hora e dito, você não vai fugir. Vamos conversar. Perdi uma vida para o diabo. Nós não sabemos os minutos finais da vida de ninguém, então não podemos, de certa forma, estar determinando ou julgando que A, B, C, D foi para o inferno ou não, que não cabe a mim e você. Mas poderíamos ter nos esforçado um pouco mais, porque qual o valor de uma vida para nós, irmãos? Muitas vezes estamos tão apegados com aquilo que chega em nossas mãos, com aquilo que os nossos olhos veem, que esquecemos que de fato devemos juntar tesouro nos céus. Nos tornamos crianças espirituais, feitos meninos que ficam apegados com coisas materiais, superficiais, e não entendemos que simplesmente um pouco de recurso pode fazer a diferença na vida de muita gente. Como o irmão falou aqui agora há pouco. E eu lhe digo, meu irmão, todo material esportivo, nós vamos abençoar você. Por que, irmãos? Nem futebol eu jogo mais. Mas eu sei a importância de alguém que se levanta em busca de outras pessoas que nem sei quem são, mas são vidas que o Senhor ama. Estamos tão apegados muitas vezes com aquilo que chega em nossas mãos e não entendemos que o mais importante, irmãos, são vidas. São pessoas. Somos uma igreja missionária que foca transformar vidas, foca transformar pessoas, alcançá-las mediante um amor, mediante a palavra, porque caso contrário não entendemos o que se trata acerca da eternidade. O que são 70, 80 ou 100 anos caso você chegue em relação à eternidade? Nada, como pequenos grãos de poeira diante de uma praia. E muitas vezes estamos nos apegando com esse momento. Não, irmãos, eu creio que somos a geração do arrebatamento. Eu creio que logo em breve essa igreja vai subir, se encontrar com o Senhor nos ares. E eu quero estar diante dele e apresentar, irmãos, um trabalho feito com amor. Por quê? Porque muitas vezes nós estamos esquecendo que, de fato, essa nossa vida ela é muito pequena em relação àquilo que está proposto para nós. O Senhor Jesus disse, alegrai-vos antes, pelo seu nome está escrito nos céus. Eu me lembro que quando nós estávamos nesse início de entrarmos no ministério, nós fazíamos parte de uma igreja aqui em Campina Grande, e a minha expectativa era sair de Campina para uma capital. E eu pensei comigo, eu quero ir para Natal. João Pessoa, acho que dá certo. Fortaleza, Maceió. Aí Deus me leva para Soledade. Cara, eu queria uma cidade com shopping grande. Na minha época, o shopping que tinha era aqui no centro. Era pequenininho. Eu quero ir para uma cidade que tenha praia. Aí Deus me leva para uma cidade que a maior loja é um Armazém Paraíba. E um açude seco. Que coisa, cara. Eu lá imaginava que Deus iria fazer aquilo que Ele tem feito e vai continuar fazendo. Porque a tua prosperidade, o teu sucesso, seja em ministério ou vida pessoal, não está em um local, está na obediência. Nos deparamos com uma realidade totalmente diferente, porque a nossa expectativa estava mais focada em nós do que no próximo. Estava mais buscando desenvolver um estilo de vida que me trouxesse um conforto do que pensando literalmente nas vidas.
Até que o Senhor, de certa forma, começa a tratar em nossos corações. A igreja começa a crescer, a igreja começa a prosperar. Tudo fluía de uma forma maravilhosa. Era um jovem pastor em uma igreja de uma cidade de 14 mil habitantes, com mais de 600 membros. O Rema com mais de 140 pessoas. Tudo era um sucesso absoluto. Eu me senti na última Coca-Cola do deserto, até que me deparo com famílias passando necessidade, literalmente no quintal da minha casa. E eu pergunto para mim mesmo, onde está o evangelho nisso? Porque o ID do Senhor, irmãos, está condicionado a uma ação, a uma atitude, a um passo a mais, a sairmos de 4 paredes e buscarmos o perdido lá fora. Ah, pastor, mas eu não tenho uma vocação para buscar perdidos lá fora. Mas você pode orar, você pode investir financeiramente, irmãos. Você foi chamado para o ministério da reconciliação. Não existem exceções. Todos nós fomos convocados, comissionados a levar as boas novas do Evangelho. Irmãos, o Evangelho nada mais é do que um ex-mendigo ensinando a um mendigo como prosperar. E olha o que Deus faz. E aí nasce um projeto chamado Pequeninos. E as pessoas diziam, isso não vai dar certo. Você vai estar se envolvendo em problema dos outros. Mas quem é um crente cheio do Espírito Santo que não se preocupa com o problema dos outros? Porque se você não tem compaixão pelo sofrimento das pessoas, então você está com defeito de fabricação. Se você olha pessoas sofrendo, largadas na rua, aprisionados pelas drogas, pelo que quer que seja, e não tem compaixão, você está com problemas. Você precisa nascer de novo. Se você não se compadece de seus irmãos em Cristo na Nigéria, sendo mortos pelos islâmicos, irmãos, tem algo errado com você. Se você não sentiu uma dor no seu coração por essa situação que aconteceu no Paraná, tem algo errado com você. Estamos totalmente fora de um contexto daquilo no qual Deus quer que venhamos a ser. Um canal de bênção, sendo um braço do Senhor aqui nessa vida. E começamos com 100 crianças. De fato, entrou 101. E o projeto ia crescendo e expandindo. E chegamos ao ponto de ter 350 crianças em um turno. E não cabia mais nenhuma. E eu me lembro que eu e Pamela, nós estávamos na porta do projeto. E chegou um menino, sem camisa, só de short, e disse, ei tio, deixa eu entrar aí. Eu disse, cara, não tem mais vaga não, estamos lotados. Ele, por favor, deixa eu entrar aí. Não tem como, cara, está tudo preenchido, você devia ter vindo antes. E aquela choradeira dele, bem sentida, aí Pamela disse, deixa ele entrar, sabe? Aí eu disse, tudo bem, vai lá, chama a tua mãe para fazer a matrícula. Ele olhou para mim e disse, a minha mãe morreu aqui na esquina, mataram ela. Aí eu disse, eita, falei besteira. Ó. Aí eu tentando consertar, disse, tá beleza, isso acontece. Chama teu pai. Não tem pai não, ele está preso. Eu digo, meu Deus do céu, estou piorando as coisas. Eu digo, rapaz, a vida é difícil. Quem é? Você mora com quem? Eu moro com minha avó. Pronto, chama a tua avó. Ela não pode vir não, está acamada, está morrendo de câncer. Eu digo, misericórdia. Entra, menino, está matriculado. Sabe, irmãos, nós complicamos demais. Muitas vezes nós dificultamos aquilo que Deus quer fazer de mim, de você, um canal de bênção na vida das pessoas, de uma forma simples. Ah, pastor, eu não dou esmolas porque muitas pessoas querem se aproveitar de você. Irmãos, entenda. A falta de caráter dos outros não pode mudar a motivação do teu coração. Seja um canal de bênção. A Bíblia diz que devemos pregar a tempo e fora de tempo. Seja bênção a todo instante. Quando nós fomos iniciar o projeto aqui no bairro do José Pinheiro, quem mora no José Pinheiro aqui? Levanta a mão. Tem alguém?
ali atrás, oh, coisa boa. Lá no Complexo Esportivo Plínio Lemos. Já estava abandonado há alguns anos e firmamos uma parceria e decidimos que iríamos montar a nossa base do Pequeninos Teens lá dentro. E as pessoas diziam, cara, é melhor pegar um meninão, que foi oferecido meninão, um outro órgão lá das Malvinas, e o Zé Pinheiro. Eu disse para o rapaz, eu quero um do buraco é mais fundo. Eles, vai para o Zepa. Só eu não sabia que era tão fundo. Quando nós temos que restaurar toda aquela estrutura do complexo esportivo. E eu me lembro que nós compramos, era aproximadamente uns 75 blocos de gesso, para fazermos as salas de bloco, as divisórias. O meu sogro encostou o gesso lá, era uma sexta-feira à noite, de tarde. E eu pensei comigo, quando for amanhã de manhã eu dou uma chegada lá para ver. E quando eu chego lá no sábado de manhã, eles tinham roubado todos os blocos. Eu disse, eu não acredito num negócio desse. Eu perdi mais de 70 blocos de gesso e fiquei com raiva. Disse, esse povo não merece. Que coisa, eu tentando ajudá-los, eles roubam os blocos de gesso que era para o benefício deles. Fiquei com raiva, irmãos, entrei na carne. Eu digo, não leve mais o projeto para lá, não. Se eles querem sofrer, que sofram. Fiquei com raiva. E eu fui orar. E eu fui orar com raiva. Disse, Deus, eu estou chateado. O povo roubou o bloco. Vou desistir deles. E eu escutei apenas uma frase bem simples e direta no meu coração, dizendo, você só vai ser mais um que vai desistir deles. Sabe, irmão, quão isso é forte? Quantas vezes nós estamos desistindo das pessoas por causa de uma situação do momento? Quantas vezes nós estamos desistindo de um projeto de Deus para alcançarmos vidas por causa de uma circunstância, por causa de uma questão que se levanta momentaneamente, estamos retrocedendo, estamos desistindo de algo extraordinário. Eu disse, eu não sou de retroceder. Eu não sou de desistir. Era um domingo de manhã, minha esposa foi para a casa da minha sogra, e eu disse, eu vou no Zé Pinheiro resolver esse problema. Estava com a faca nos dentes. Chego no Zé Pinheiro, procuro um dos vigias do complexo e pergunto, quem é o chefe do tráfico aqui? O rapaz olhou para mim como se dissesse, o senhor é usuário também? Disse, não, não sou usuário não. Só vim resolver a questão dos blocos que roubaram. Ele olhou e disse, pastor, digo, fique tranquilo. Ele disse, o chefe está preso, mas um dos homens fortes dele é aquele cidadão ali. Estava tendo uma partida de futebol, fui me aproximando, disse, amigo, ele estava com outras pessoas, olharam assustados, e disse, eu sou o pastor que vai montar um projeto aqui para jovens, adultos, cursos profissionalizantes. E eu queria fazer uma pergunta. Eu vou trazer computadores, ar-condicionados, vou trazer TVs, eu vou oferecer uma oportunidade de mudança de vida na vida de centenas e até milhares de jovens. E a pergunta que eu te faço é, vocês vão permitir o pessoal estar roubando? Ele olhou para mim um pouco assustado, surpreso. Ele disse, me dê 5 minutos. Ele se afastou, fez uma ligação e voltou para mim dizendo, pode fazer seu projeto. Ninguém vai mexer mais aí dentro, não. Começamos a montar toda a estrutura, reformamos, deixamos a coisa mais linda do mundo. Eu me lembro que na véspera da inauguração, era mais ou menos umas 4 horas da tarde, estava olhando o prédio um pouco mais afastado. Tinha um senhor fazendo caminhada dentro do complexo, e ele se aproximou de mim e disse, está bonito, não está, jovem? Eu disse, está bonito, está muito bonito. Ele disse, pois é, isso aqui não era assim.
A gente não podia caminhar, que éramos assaltados. Mas de repente surgiu um doido, um pastor aí. Foi falar com os homens. Esse doido fez tudo isso aí. E olha eu caminhando aqui. Eu disse, esse cara é doido, não é? Ele fez, é doido e meio. E eu digo, é doido mesmo. Sabe, irmãos, nós vamos estar encerrando mais um ciclo agora de cursos profissionalizantes. Nós já estamos lá há 5 anos. Mais de 2.000 pessoas foram certificadas. Mais de 2.000 pessoas receberam diplomas, aprenderam a profissão, saíram do mundo das drogas, da prostituição, porque muitas vezes nós não temos ideia daquilo que nós fazemos, sabe? Muitas vezes nós não temos ideia do investimento que fazemos na vida de uma pessoa e pensamos que é simplesmente algo natural, porque você não sabe, irmãos, o que é uma pessoa para conseguir o recurso da sua vida e vender seu corpo. E de repente aquela mulher entra em um curso de design de sobrancelha, de maquiagem, abre a sua lojinha, o seu salão e começa de uma forma digna a ganhar o pão de cada dia e vê Cristo através de nós como uma oportunidade em suas vidas. Nós iniciamos no ano passado dentro do presídio masculino, montamos uma estrutura excelente. Esse ano, alguns meses atrás, no feminino, irmãos. A minha cunhada, que é professora, disse para a Pamela que estava impactada com uma das alunas se abrindo o coração para ela. Nós não temos ideia do que estamos fazendo. E você faz parte dessa visão, porque você está dentro de um ambiente que produz soluções para o mundo lá fora. Às vezes as pessoas estão simplesmente precisando de um abraço. Como o pastor Tiago disse, todos nós somos missionários. Queira você ou não, irmãos, quando você dizima, quando você oferta, quando você pega um papelzinho lá fora com o nome de um missionário para orar por ele, você está indo junto com eles. Junto. Por quê? O que é missões? Qual o significado dessa palavra missões? No contexto bíblico não existe uma tradução, uma interpretação que podemos nos colocar em uma visão bíblica. Mas, irmãos, é uma ordem, é um direcionamento com um objetivo, com um propósito. A missões é o coração de Deus batendo forte, irmãos, com o propósito de alcançarmos pessoas. E muitas vezes nós estamos tão voltados a nós mesmos, que esquecemos que você pode ser o missionário da tua rua, o missionário do teu trabalho, o missionário da tua escola. Porque não se trata acerca de grandes projetos sociais, não se trata acerca de estrutura, se trata acerca de uma atitude, de uma postura. Porque para e pensa comigo. A Bíblia diz: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Eu não consigo olhar para uma pessoa e enxergá-la em meio às chamas do inferno por causa de uma atitude que eu não tive. Eu não consigo olhar para as pessoas, independente de quem são ou de onde estejam, e cruzar os braços e dizer que Deus levante alguém. Não, Deus está me condicionando, no mínimo, para orar por alguém. A agirmos por alguém. Porque não é brincadeira. Em 2013, aqui ao lado existia uma favela chamada Favela do Papelão. E soubemos que tinha um jovem que estava lá literalmente preso, porque tinha uma dívida com um traficante e eles não liberavam. E esse jovem, ele já tinha sido baleado na batata, na coxa e na mão. Todas as vezes que ele não trazia o dinheiro, ele apanhava e levava tiros.
E eu me lembro que nós soubemos dessa notícia e juntamos um recurso e fomos em busca de pagar a dívida dele. Na época nós tínhamos um centro de reabilitação para dependentes químicos. E pagamos aquela dívida, eu perguntei, você quer ser tratado? Ele disse, eu quero. Levamos ele para a Solidade. Ele passou aproximadamente um mês e meio, fugiu. Se passaram alguns dias, algumas pessoas disseram, o jovem está lá novamente preso. Está com a dívida maior ainda. Logo de cara eu pensei, foi uma escolha dele. Eu dei a oportunidade. Mas quem foi que disse que eu consegui dormir com isso? Juntamos mais um recurso. Fomos em busca de comprá-lo novamente. Trouxemos ele de volta para o centro de reabilitação. Ele passou mais uns 2 a 3 meses, fugiu novamente. Se passa alguns dias, 15, 20 dias, eu recebo uma ligação do número privado. Quem ligava para mim agora era o traficante. Dizendo, ei, o teu amigo está aqui. Ele quer voltar. Eu olhei para aquela situação desse cara, que situação. Quanto é a dívida? Está pouco. A gente negocia. R$ 500 está quitado. Juntamos R$ 500 e fui comprar ele de novo. Terceira vez. Ele já não olhava nos meus olhos. E ele se firma. Ele começa a se envolver com uma jovem da igreja e se casa. E eu pensei comigo, glória a Deus, ele agora está firmado. Alugaram uma casinha, compraram todos os móveis. Eu estava viajando. De repente, o pastor Murilo liga para mim dizendo, pastor, pelo amor de Deus, o jovem pegou todos os móveis da sua casa e vendeu porque estava com dívida com o traficante. Eu me lembro na época, eu liguei para o nosso coronel Iasaque. Eu disse para o pastor Murilo, esse cara tem que ser preso agora. E a Saque disse, pastor, se nós prendermos ele, o motorista do caminhão, ele pode morrer. Eu pensei comigo, o que é que eu faço com esse cara? Já era a 4ª vez que ele estava me traindo. Já era a 4ª vez que ele estava perdendo a oportunidade. Agora ele tinha uma esposa, ele tinha uma filha. E ele volta para o mundo das drogas e aí, novamente, as pessoas, depois de um tempo, ligam para mim dizendo, o jovem está dentro de uma boca de fumo, numa cidade chamada Juazeirinho. Digo, vamos lá buscar ele. Juntamos um recurso, pagamos a dívida, trouxemos ele. Ele se firmou por um tempo e descobriu que estava diagnosticado com câncer. E nós oramos por ele, crendo que ele seria curado. E eu me lembro que eu viajei. E ele foi fazer uma visita no projeto, já estava bem definhado. E ele disse para um dos nossos colaboradores, diga ao pastor que ele foi a pessoa mais importante da minha vida. Quando eu volto, a notícia que eu tive foi que ele faleceu. Sabe, queridos, eu não sei quantas vezes nós devemos buscar uma pessoa. Mas se tem algo que eu tenho convicção no meu coração é que no dia que estivermos juntos nos céus, eu vou olhar para ele e vou sorrir. Eu não perdi você para o diabo. Eu não perdi você para o diabo. Nós estamos desistindo das pessoas muito fácil.
Nós estamos olhando para as pessoas como se fossem objetos, e não são. Ah, pastor, mas a escolha delas, eu entendo. Mas existe o lado do diabo sobre a vida delas e nós não podemos desistir. Se você tem na sua família pessoas que são dependentes químicas ou no álcool, não desista deles. Ore, clame, ame. Esses dias nós encaminhamos 3 jovens até para o centro de reabilitação do nosso irmão Celino, que está por aqui. Está ali. De Soledade. E um deles, eu fui comprar carne em um açougue, e ele, quando me viu, estava com uma garrafinha de cachaça. Ele se jogou no chão e disse: pelo amor de Deus, não me deixe morrer. Eu disse: eu tenho como lhe ajudar. Você quer se internar? Ele fez: eu quero. E ele tinha um companheiro de bebida, um outro jovem. Eu disse: pergunte se ele quer ir, o amigo dele disse: eu quero ir. E tínhamos um adolescente em Soledade, com problemas mentais, já estava na prática das drogas, roubando, tinha uma série de convulsões. Eu fui atrás dele, a família bem complexa. Eu perguntei se ele queria se internar, a família disse: leve ele, senão vão matar ele. Levamos os 3. E quando eu fui fazer uma visita lá na clínica do Celino, esse que tem problemas mentais me pegou pelo braço, foi me puxando e me levou para um cozinheiro. O cozinheiro tinha uma corrente de prata, uma pulseira de prata, uma corrente também de prata, tinha um relógio, um boné. Ele olhou para aquele cozinheiro e disse: eu quero um boné, eu quero uma corrente, eu quero uma pulseira, eu quero um short da Nike, eu quero um tênis. Eu disse para Celino: providencia tudo isso que eu te transfiro o dinheiro. E Celino mandou um vídeo dele. Eu ganhei um boné do Neymar, sei lá, do Messi. Eu ganhei um short, eu ganhei um tênis. Está lá. Firme e forte. Às vezes nós nos apegamos com dinheiro, irmãos, que é um lanche que nós fazemos, que podemos salvar a vida de uma pessoa. Às vezes nós nos apegamos com coisas tão banais e como se fosse: é para o meu futuro. O teu futuro é nos céus, crente. Você serve um Deus da provisão. Será que você não pode investir na vida de um missionário? De pessoas que abriram mão de tantas coisas nessa vida, estão em terras diferentes, que lidando com pessoas que nem sabem qual é a intenção do coração, por amor a vidas. Deus me deu a oportunidade de ir na Bolívia no ano passado. Abrimos o projeto Pequeninos lá. E quando nós estávamos lá, Elza, que estava coordenando, me trouxe uma mãe com 3 crianças. E disse: pastor, aqui na Bolívia as famílias têm a prática de cortar os cabelos das meninas, porque são cabelos bons, para trocarem por alimentos. E essa mãe disse que as 2 meninas mais velhas vão cortar o cabelo amanhã de manhã, porque não tem dinheiro para comida. Disse: não faça isso. Vamos providenciar comida. Você vai na Angola, como também estivemos no ano passado. Abrimos o Pequeninos na província chamada Bengo, considerada a província mais pobre de toda Angola. Eles passaram alguns dias juntando um recurso para me dar um presente. E esse presente foi uma melancia. Uma melancia. E às vezes nós pegamos um prato de comida e jogamos. Às vezes nós murmuramos porque estamos comendo cuscuz todo dia, já estou ficando amarelo. E não entendemos que tem pessoas que simplesmente com um prato de comida abrem o coração para que você leve o evangelho. Às vezes nós ostentamos, irmãos,
postando fotos de pratos de comidas caras, como se aquilo te colocasse um nível de prosperidade que Deus está te abençoando. Prosperidade não se trata acerca daquilo que você tem, mas daquilo que você dá, irmãos. Eu sou extremamente próspero, mesmo sem ter R$1 no bolso, irmãos. Porque eu sei fazer com aquilo que eu tenho multiplicar e abençoar mais e mais vidas. Abrimos agora no mês passado no Camboja, onde crianças são vendidas pela própria família. Estamos com a nossa missionária Jussara lá, que já adotou uma menina. 25 cambojanos aprendendo a palavra, declarando a palavra. $700 para manter um projeto com 25 crianças. R$3.500, R$3.800. O que é isso comparado a vidas transformadas? O que é isso? Sabe, irmãos, precisamos mudar o nosso conceito em relação. Essa igreja tem feito um trabalho tão fantástico. Estivemos domingo passado no cemitério com o grupo Ressurreição. Trabalho evangelístico, pessoas com o coração partido e eles lá cheios de amor. O grupo Vida de pastor Raul, quantas e quantas vezes eu não perturbei esse homem? Raul, vamos para Oliveiros. Raul, vamos para Juazeirinho. Nunca me pediu nada. O JVV que vai agora, quantidade de vidas, a ação que eles fazem, o trabalho que eles fazem. O Deixai a Vir de Janaína, a Baluarte que tem aqui de Marcos Freire. O Vaso Novo que tem feito um trabalho extraordinário. Sabe aquele tipo de sentimento que nós temos que quando tem o nosso filho crescendo, nós não percebemos que ele está crescendo? É necessário alguém de fora vir, meu Deus, como cresceu, para abrir os teus olhos. Esse às vezes é o sentimento que nós temos quando estamos dentro de algo e não percebemos a grandiosidade do que está sendo feito. Trabalhos fantásticos, ações, atitudes de homens e mulheres que abrem o seu coração para amar outras pessoas, com o único propósito de ganhar vidas. Poucas pessoas sabem, mas você sabia que conectada a essa igreja sede, existe mais 18 igrejas, 16 pontos de pregações e 2 congregações. Você sabia que semana retrasada nós inauguramos a bebezinha Fagundes? Nesse ano abrimos em Gujão. Estamos com um novo ponto de pregação no bairro das Malvinas. Irmãos, isso são boas novas. Isso sim era motivo de você se levantar e sair correndo aqui. Por quê, pastor? Porque em Fagundes a palavra da fé chegou. Em Gujão a palavra da fé chegou. Temos uma casa nas Malvinas e não atentamos para o crescimento. Catolé de Boa Vista tem uma igreja linda. Cochichola tem uma igreja linda. Vai lá em Cochichola, onde na entrada tem dizendo, a pequena notável. Isso é missões. Isso é vidas. E muitas vezes não atentamos o trabalho que fazemos e perguntamos, o meu dinheiro vai para onde? Irmãos, enquanto você estiver preocupado para onde o teu dinheiro vai, irmãos, essa semente não morreu no teu coração. E para que ela venha frutificar é necessário que ela morra. Eu vou passar um pequeno vídeo agora da expansão do projeto Pequeninos em algumas nações. E se toda criança pudesse enxergar além das limitações? Se elas pudessem estudar, se alimentar bem e conhecer mais do amor de Deus todos os dias?
isso não é só um sonho, pois o projeto Pequeninos transformou em realidade. Em 2012, Jairo e Pamela Pacheco receberam uma direção de Deus e era tudo o que eles precisavam para abrir um caminho para uma visão que revolucionaria a Paraíba. Tudo começou na cidade de Soledade, onde o projeto Pequeninos nasceu e cresceu. O objetivo era promover aulas de reforço, alimentação, apoio psicológico e estudo bíblico para crianças e adolescentes. O projeto deu certo e avançou. Hoje o Pequeninos já está presente em 7 estados brasileiros. A visão continua se expandindo e em breve estará em mais outros 5 estados, levando esperança, educação e o evangelho até onde quase ninguém chega. No Pará, por exemplo, o projeto tem alcançado comunidades indígenas em redenção. Ali o aprendizado vai muito além das palavras. Em cada aula, as crianças e adolescentes recebem do conhecimento que liberta e o cuidado que transforma. São sementes de fé que estão gerando um futuro diferente para cada criança. E como não há nada que limite o plano de Deus, o Pequeninos já ultrapassou as fronteiras do Brasil e chegou a outras nações. No início de 2024, a Bolívia abriu as suas portas para o projeto e o sorriso das crianças bolivianas revela o impacto do que elas têm vivido, recebendo cuidado, atenção e esperança. Em meio às montanhas de La Paz, novas histórias começaram a ser escritas. Agora, estes jovens podem planejar ser futuros profissionais, cheios de integridade e abençoando em tudo que fizerem. Logo depois, foi a vez da África. O projeto foi estabelecido em Angola, na província de Bengo, onde o povo angolano recebeu o Pequeninos com braços abertos e corações cheios de gratidão. Ali, cada encontro é marcado por ensinamentos que estão restaurando a comunidade no aspecto educacional, social e espiritual. Em 2025, um novo solo foi alcançado, o Camboja, na Ásia. Lá os Pequeninos têm provado de aulas que já têm mostrado resultados profundos. Cada participante tem sido renovado através de estratégias que têm transmitido a excelência do reino de Deus. Mas a história dos Pequeninos nas nações ainda está sendo escrita. Os planos são que em breve Chile, Portugal, Argentina e Peru também recebam o projeto. Este é um movimento de amor que tem impactado o futuro de gerações. O Pequeninos é a prova de que a Igreja de Cristo é missionária e continuará alcançando o mundo com a palavra que liberta, a compaixão que destrói barreiras e o poder de Deus que transforma. Muchas gracias, Brasil. Que Dios te lo bendiga. Que benção, né, queridos? E aí, alguns meses atrás, melhor dizendo, eu estava ouvindo 2 pessoas falando acerca de como estão as faculdades hoje em dia. Mostrando a questão de ideologias, dos movimentos, trazendo um entendimento que não estava fácil ter os seus filhos em faculdades. O risco que era um adolescente, um jovem, entrar em uma faculdade sem ter uma estrutura espiritual. E nós estávamos orando. E eu disse, por que não? O que impede? E aí, entrando em contato com um irmão nosso em Cristo, ele está até aqui, Amiel, ali atrás. Ele disse, Amiel, eu quero ter a nossa própria faculdade. Agora ela vai ser diferente de tudo. De tudo que você já viu. Ela vai ser uma faculdade confessional. Seremos visivelmente conhecidos como uma faculdade cristã. E ainda tem mais. Ela será uma faculdade privada, 100% gratuita. E aí entramos em contato com um consultor do MEC. E ele disse, numa reunião que nós tivemos, no Brasil não existe faculdades privadas gratuitas. Vocês serão a primeira. Tá? Sabe, irmãos? Coloca aí o nome ali, ó.
FACID, a Faculdade da ID e Projetos Sociais. Nós estamos dando passos largos de fé. Vamos começar com curso de pedagogia e de administração. Depois iremos entrar em educação física, serviço social. Será tudo gratuito. Por quê? Porque quem vai mandar sou eu. Pois é. Como assim, pastor? Lá nós iremos colocar em meios aos currículos que tem de todo uma grade curricular a palavra. Lá será uma grande rede de pesca. Lá nós iremos preparar jovens, homens e mulheres, para que, além de se tornarem grandes profissionais nas áreas no qual eles irão escolher, mas também se tornarão grandes homens e mulheres de Deus. Lá não haverá doutrinação diabólica, pelo contrário, a palavra vai ser pregada. Por quê? Quem manda lá é a igreja. É uma faculdade da igreja, é uma faculdade da palavra. E o melhor de tudo, depois que tivermos com toda a aprovação, eu posso abrir aonde eu quiser. Então sabe quais os próximos capítulos? Nós vamos chegar em todos os estados. A FACID. E você vê, olha os 3 bonequinhos do pequeninos ali, ó. Por quê, irmãos? Porque é gratuito. E como vai manter? Irmãos, não se preocupa com isso, apenas ora. Apenas ora. Até hoje, todos os projetos, todos os 29 projetos que nós entramos, nenhum deles eu sabia como manter. Mas de uma coisa eu sabia, que vidas eu iria alcançar. Hoje nós temos a melhor creche de toda a região do Cariri e Curimataú. Hoje temos uma casa de acolhimento para crianças. Trabalhamos com idosos, trabalhamos com jovens, adolescentes, adultos, crianças atípicas. Construímos casas, perfuramos poços, investimos em comunidades rurais. Nós doamos, irmãos. Por quê? Porque eu decidi obedecer o ID do Senhor. Não importa, irmãos, os custos que virão, importa é a visão. Você faz parte de uma igreja missionária. Então, antes de você fazer um lanche qualquer, lembre-se de alguém que está lá fora. Lembre-se de um missionário, lembre-se de alguém que abriu mão de muita coisa aqui e está lá fora. Temos o pastor William e Bruna lá na Bolívia. Pastor Judes, lá na Angola. Vê o Camboja com Jussara. Vamos agora para o Chile, com Jean e Elza, irmãos. Para Arica. Arica fica a 60 quilômetros de uma cidade peruana. Vamos entrar no Peru também. Vamos para a Argentina. Vamos para o Japão, irmãos. O pastor agora já quer aparecer. Quero, irmãos, e vou. Vou, porque todos aqueles que criticam, irmãos, não acrescentam uma vírgula na visão que Deus me deu. Agora, as suas orações acrescentam. E como acrescenta, irmãos? E como acrescenta? Semana retrasada eu estava na Panificadora, uma senhorinha católica, apostólica, romana, chegou para mim e disse: pastor, todo dia eu rezo pelo Senhor. Eu disse: não. Ela fez: tem a minha Nossa Senhora como testemunha. Eu disse: mas é com amor? É com amor. Porque o Senhor ajudou meu filho. Eu disse: quem é teu filho? Era um jovem que tinha sofrido um acidente de moto. Passou 11 meses numa cama. E nem eu sabia que eu estava ajudando ele todos os meses com a manutenção de alimentos e medicamentos. Esse jovem entregou a vida dele a Cristo. A mãe ainda não. Mas pelo menos ela reza por mim.
E você que muitas vezes, ao invés de estar orando pelos missionários, só critica. Eu prefiro uma católica apostólica romana orando por mim do que um crente me criticando. Eu prefiro alguém que olha para mim e diz: ei, eu não tenho dinheiro para dar, mas você está debaixo das minhas orações, do que alguém com dinheiro no bolso dizendo: para que isso? Vai na Angola ver os missionários que apareceram aqui. Vai em Moçambique. Vai nessas nações. Só querem ir para países ricos, como se não precisasse dessa palavra. Mas precisa assim como eu e você. Precisa assim como nós precisamos. Não importa, irmãos. O que importa é o que nós fazemos. Semeie com alegria. Adote um missionário. Busque. Não saia daqui sem pegar um daqueles papéis que está lá fora. Ore por eles. Invista. Eu recebo ofertas. Eu olho na conta de R$2. Você não sabe a diferença que esses R$2 fazem na nossa conta. Mas é só R$2. Não, é aquilo que foi plantado com amor que multiplica. Pega um missionário desse e adote, irmãos. Invista, fique em pé em nome de Jesus. Estamos encerrando. Mas antes de encerrar, eu não posso sair daqui sem perguntar. Tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Cristo, para reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida? Sabe, irmãos, todo investimento que nós fazemos, todo investimento que os projetos sociais da igreja fazem, ela tem um propósito: te apresentar a Cristo, levar você a Cristo. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo, mas tem um desejo em seu coração, eu gostaria que você levantasse a sua mão, como um ato de fé. Quem é a primeira pessoa para dizer: eu quero Jesus na minha vida? Eu não estou te convidando para uma religião, nem para uma denominação. Eu estou te convidando a você permitir Cristo se tornar Senhor e Salvador da sua vida. Temos uma vida ali. A igreja pode celebrar. Glória a Deus. Eu queria que você viesse aqui, jovem. Vem alguém com ela aqui. Já temos a primeira pessoa. Quem é a segunda pessoa nessa noite? A festa dos céus. Os céus estão em festas por causa de uma pessoa. Mas se vê a primeira pessoa, tem o direito de perguntar se temos uma segunda pessoa. Olhe para a pessoa do seu lado, seja um missionário da noite. Pergunte para ela: você quer entregar a sua vida a Cristo? Quem é essa segunda pessoa? Amém. Aleluias, lá vem a segunda pessoa. Pode ficar aqui. É você ou ela? São duas. Que bênção. São 3. Vem para cá. Se vê a terceira pessoa, eu tenho o direito de perguntar quem é a quarta pessoa. Não seja tímido. Pergunte para o seu vizinho: você quer entregar a sua vida a Cristo? É a decisão mais importante. Jesus disse: alegrai-vos antes, pelo seu nome estará escrito nos céus. Quem é essa quarta pessoa? Apenas dê o primeiro passo. Levante sua mão com alegria, irmãos. Não existe decisão mais importante na vida de uma pessoa do que essa. Eu sinto em meu coração que tem mais pessoas. Eu nunca me engano em relação a isso. Mas a decisão é sua. A decisão é sua. Quem é a quarta pessoa para dizer: eu quero Jesus na minha vida? Eu quero esse Deus Todo-Poderoso. Ela aqui? É isso?
Cadê a alegria da igreja, irmãos? Venha para cá. Venha. Venha para cá. Se vê a quarta pessoa, eu tenho o direito de perguntar quem é a quinta. Faz parte da regra. Quem é a quinta pessoa a entregar a sua vida a Cristo? Irmãos, a festa está garantida, irmãos. Se anima, crente. Pela caridade. Se eu dissesse que você ia ganhar R$1 milhão, você ia estar pulando, dançando, celebrando, plantando bananeira, correndo. Isso aqui vale muito mais do que dinheiro, crente. Isso aqui não tem preço, irmãos. Quem é a quinta pessoa para dizer eu quero Jesus? Eu quero Jesus na minha vida. A salvação é